natural o ser humano sentir medo. Agora, o que não pode acontecer é permanecermos no medo. Por quê? Porque a partir do momento que você sentir medo de algo, a partir do momento que vier alguma preocupação, temor, você tem que lembrar que existe um Deus que é poderoso e Ele peleja por você. Ele advoga as tuas causas, Ele te socorre. Então, irmãos, eu quero compartilhar com você de um texto bíblico que ele fala de um rei que serviu a Deus, andou com fidelidade na presença do Senhor, mas ele passou por um momento difícil. E muitas vezes nós passamos por alguns momentos difíceis em nossas vidas, que no momento vem o pensamento de que Deus esqueceu de nós, de que Deus não ouve mais a nossa oração, ou vem até o mesmo pensamento de culpa, de repente de que algo está errado e por isso as coisas não acontecem. E esquecemos, se nós olharmos todo o contexto bíblico, o que Deus usou o apóstolo Paulo quando ele escreveu para os romanos, está registrado em Romanos capítulo 8, versículo 28, quando ele disse que todas, ele não falou uma ou outra ou algumas, ele disse todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o teu propósito, o teu decreto. Então ele quer dizer o seguinte: todas as coisas que acontecem, todos os fatos, todas as situações, elas cooperam, elas têm uma contribuição para o nosso bem. Então ele quis mostrar claramente que Deus muitas vezes ele permite algumas situações para que haja maturidade, para que haja crescimento, ou até mesmo para que haja uma comunhão com Ele. Eu lembro que o meu pai, ele usava um aparelho chamado marca-passo. Ele, uma certa época, o coração dele ficou com poucas batidas, e aí era 33 batidas, e estava muito ruim, e ele colocou o aparelho marca-passo. E qual era a função deste aparelho? Quando o coração estivesse devagar, quando o coração estivesse meio preguiçoso, o marca-passo dava um choque no coração e ele voltava a funcionar normal. Então, toda vez que esmorecia, levava um choque. Então, muitas vezes, e eu sempre comparei a função do marca-passo com muitas vezes algumas provas, algumas situações que Deus permite em nossas vidas. Às vezes Deus permite algumas situações para que você venha buscá-lo, para que você venha orar a Ele, que você venha clamar em favor de alguma causa. Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia agora, por favor, no livro de 2 Crônicas, capítulo 19. 2 Crônicas, capítulo 19. E o versículo 4. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 4. Fala quando Josafá foi constituído como rei e uma atitude que ele tomou em sua administração. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 4 diz: habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, Ele está convosco.
Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita Ele suborno. Também depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu em Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Amém? Amém. Feche os teus olhos por um minuto. Pai, nós lemos um trecho da tua palavra. Eu te peço que haja a revelação do propósito no qual o Senhor tem para este homem e esta mulher, e que eu seja um instrumento nas tuas mãos e venha falar claramente a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Por que eu li esse texto? Para mostrar para você que Josafá, quando ele se tornou rei, ele constituiu juízes para julgarem o povo, para ali julgar as causas, mas ele deixou bem claro para os juízes que não eram para eles decidirem por seus impulsos baseados em visão carnal, e sim tudo dentro da direção e do temor de Deus. Amém? É muito importante nós entendermos a palavra temor, porque a palavra temor não é somente medo, é sim respeito, honra. Então tudo que ele quis dizer que era para ser julgado dentro do temor, dentro da vontade de Deus, com justiça, nada de suborno, nada de que fosse algo errado. E além de orientar os juízes, ele constituiu ali sacerdotes, ele constituiu levitas, pessoas que viessem cuidar do povo, cuidar também da visão espiritual, porque ele trouxe o povo de Israel, que adorava outros deuses, para adorarem ao Deus que criou os céus e a terra. Amém? Amém. Então, o que eu quero dizer? Josafá, rei de Judá, andava na presença de Deus. Josafá, rei de Judá, estava reinando sob a direção do Senhor. Você concorda comigo que era para tudo ficar um mar de rosas? Amém? Concorda que era para estar uma maravilha, porque ele estava na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. E aí aconteceu um fato que é muito importante cada um de nós entendermos, para que não haja frustração diante de Deus, para que não haja decepção e que não haja até desânimo. Não é o fato de você andar em fidelidade com Deus, não é o fato de nós termos comunhão com Deus, não é o fato de nós estarmos andando na presença do Senhor, que não estamos sujeitos às adversidades e às aflições dessa terra. Amém? Todos nós estamos sujeitos às adversidades, todos nós. Então é muito importante você entender isso, porque muitas vezes tem pessoas, e principalmente as pessoas que aceitam e recebem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que se revoltam quando estão passando por uma luta, se revoltam quando estão no meio do deserto, se revoltam quando estão no meio de uma tempestade, se revolta quando está no meio do mar, e ele se torna revolto e começa a pensar que Deus esqueceu, começa a achar que Deus não ouve mais oração, começa a se sentir culpado e começa a se revoltar e acaba murmurando contra Deus. Então nós não podemos olhar com este tipo de visão, e sim nós temos que deixar claro em nosso coração que em todas as lutas, que em todas as adversidades, em Cristo Jesus, nós somos mais e muito mais do que vencedores. Amém? E nós temos que colocar também em nossos corações que em todas as lutas e adversidades, Deus também tem propósitos. Amém? Então Deus permite
sua vida. Então veja só, Josafá, essa pessoa que andou em direção, andou em fidelidade diante de Deus, e estava tudo bem. Veja o que aconteceu no capítulo 20, versículo 1. Diz: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Amém? O que aconteceu? Josafá, ele estava buscando o Senhor. Josafá, ele estava na presença de Deus. Josafá estava andando segundo a vontade de Deus. Porém, o que aconteceu? Josafá, ele foi acometido de uma perseguição. 3 exércitos inimigos se levantaram contra eles. Os exércitos do reino de Moabe, dos Amonitas e da montanha de Seir. Conclusão: 3 reinos se levantaram contra Josafá, 3 reinos fortificados se levantaram contra ele, 3 reinos queriam destruir Judá. E quando ele recebeu essa notícia, a Bíblia diz que ele sentiu medo, ele ficou desesperado. Por quê? Porque Josafá, ele olhou para dentro de si, ele viu as suas limitações, ele viu as suas dificuldades, e ele viu que ele não conseguia vencer aquele exército. E nesse momento ele sentiu medo, ele ficou preocupado. É a mesma coisa que acontece na tua vida, é a mesma coisa que acontece na minha, na nossa vida. Muitas vezes você está indo tudo bem, de repente está tudo caminhando bem, mas as coisas saem do teu controle. Ou de repente você recebe uma notícia, algo que vem te atemorizar, algo que vem te preocupar, algo que vem te levar ao desespero. E é natural quando algo sai do teu controle, é natural quando algo lhe preocupa, sentir medo. É natural quando você de repente não tem controle de uma situação, você fica desesperado, desesperada. É isso que você tem que entender, meu irmão, minha irmã, que você, eu, nós somos pessoas falíveis. Nós somos pessoas sujeitas a dificuldades, a adversidades. Mas o que não podemos esquecer é que nós servimos a um Deus que é poderoso, e que Ele é socorro bem presente no momento da nossa angústia. Ele é um Deus que é aquele que quando você clama a Ele, Ele está pronto para te socorrer. Esse é o segredo de uma vida vitoriosa. Josafá, quando ele sentiu medo, ele percebeu as suas limitações, ele percebeu as suas dificuldades, mas na mesma hora ele lembrou que existe um Deus que pode todas as coisas. Ele lembrou que existe um Deus que ouve e responde oração. Então na mesma hora ele começou a clamar ao Senhor. Então é exatamente isso, meu irmão, minha irmã, que nos leva a uma vida vitoriosa. É você estar ciente, é você ser sóbrio, sóbria sobre as dificuldades que vão acontecer no teu trabalho, as dificuldades que vão acontecer no meio da tua família, as dificuldades que vão acontecer no teu dia a dia, que você está sujeito a viver as intempéries da vida. Mas que quando isso acontecer, quando isso bater a tua porta, você pode ter a certeza e a convicção de que existe um Deus que vela por você. Amém? Deus é fiel, e Ele vela para que a palavra dele se cumpra. Presta atenção, aquilo que está escrito na palavra de Deus, o Senhor faz cumprir. E aprenda uma coisa hoje, meu irmão, minha irmã: aprenda a orar sobre a palavra de Deus. Amém? Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é para barganhar, e jamais dizer que é para colocar Deus na parede, porque Deus nos abençoa pela sua misericórdia. Amém? Deus nos abençoa pelo seu amor, mas Deus, Ele é íntegro, e Ele diz que Ele vela para que a palavra dele se cumpra. Ele diz que não é homem para que venha mentir. Ele diz que não é filho do homem
para que venha se arrepender. Então o que significa isso? Aquilo que está registrado na palavra de Deus, as promessas que Deus tem para a tua vida, você pode sim pleitear, você pode sim clamar a Deus, que Ele vai te responder. Amém? A Bíblia diz que devemos ser imitadores daqueles que através da fé e paciência herdaram as promessas do Senhor. E nós temos que seguir o exemplo do rei Josafá, um homem que serviu a Deus, que passou por um momento de adversidade, mas não se abateu, não murmurou e não reclamou, mas sim se posicionou no momento da angústia. Veja o que Josafá fez quando ele passou essa dificuldade. Primeiro, ele jejuou. Depois, chamou o povo para que pudesse orar. Veja aqui no versículo 3, novamente. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Amém? Presta atenção, irmãos. Josafá, no momento da angústia, ao invés de ficar sapateando, ao invés de ficar procurando culpados, ao invés de ficar brigando com o outro, o que Josafá fez? Ele convidou todo o povo a buscar a Deus. Ele convidou todo o povo a clamar ao Senhor. E nós temos um amparo bíblico que diz que contra a igreja do Senhor as portas do inferno não prevalecem. Amém? Então, quando nós nos reunimos como igreja, quando nos reunimos para buscar a Deus, quando nos reunimos para clamar a Ele, pode ter certeza que pode levantar o inferno inteirinho contra a tua vida, mas não prevalecerá, porque maior é o poder de Deus. Amém? Maior é a promessa de Deus. Então Josafá, diante dessa situação, ele foi, congregou, e estava no meio do povo, como estamos aqui hoje adorando o Senhor, e ele fez uma oração. E essa oração que eu quero que você preste atenção. O que Josafá fez diante de Deus, uma oração sóbria, consciente, mas com fé. Josafá, diante do povo, ele disse, versículo 6, ele disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu Deus que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os montes de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que não dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste herança. Nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Irmãos, nesta oração, Josafá, ele citou várias situações bíblicas, inclusive em várias situações cronológicas. A primeira coisa que ele fez foi citar a promessa que Deus fez para Abraão. Está registrada lá no livro de Gênesis, capítulo 12, quando Abraão, ele deixou a parentela, deixou a tradição dele e foi servir ao Senhor. O que Deus disse para Abraão? Abraão, sê tu uma bênção. Abraão, eu vou abençoar aqueles que
te abençoaram, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E Abraão, presta atenção, bendito será todas as famílias da terra por ti. Deus fez promessa de herança, de posteridade para Abraão. Deus fez essa promessa para Abraão. E Josafá, como fazendo parte dessa herança, ele clamou a Deus, ele pleiteou diante de Deus que essa palavra se cumprisse na vida dele. Amém, igreja? Então Deus não dá direito de você orar e pedir para que a palavra de Deus ela venha se cumprir na tua vida, porque Deus é fiel. Não pense que você fazer isso diante de Deus, você está querendo cabelo na parede. Muito pelo contrário, você clamar a Deus e requerer o teu direito dentro da palavra de Deus significa fé. Significa que você está pedindo aquilo que você tem certeza, que você está clamando aquilo que você tem convicção. Então isso agrada a Deus, você saber aquilo que você quer e você crer na palavra dele. Mas não foi somente isso, depois ele também clamou, ele disse: ah, Senhor, onde eu estou na congregação, aqui, sabe o que aconteceu? Neste lugar, quando o Senhor edificou o templo ali, quando Salomão edificou o templo, quando Salomão, ele orou ao Senhor, o Senhor disse que naquele templo, naquele lugar, seria um lugar de oração, seria um lugar de clamor. Quando houvesse praga, quando houvesse fome, quando houvesse enfermidade, quando houvesse dificuldade, poderíamos ir na tua casa, poderíamos dar o tempo e clamar a ti, e o Senhor responderia. Ele disse: Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor pediu, eu estou aqui no templo, eu estou aqui na tua casa, orando a ti, pedindo socorro. Amém, igreja? Então, mais uma vez, ele pediu diante de Deus o cumprimento da palavra do Senhor. Então é muito importante nós entendermos que Deus vela por isso, para que a palavra dele venha se cumprir. Então Josafá, ele não ficou questionando, não ficou reclamando. Então ele simplesmente disse: Senhor, eu sou herdeiro das tuas promessas, e se eu sou herdeiro das tuas promessas, eu não vou permitir e eu não vou aceitar que o inimigo venha roubar aquilo que é meu por direito. Amém? Aí você me pergunta: legal, pena que era para Josafá. Não, é para você, é para mim. Lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 25, diz que todos que estão em Cristo Jesus são um em Cristo Jesus. Portanto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, todos nós somos um diante de Deus. E se todos nós somos um diante de Deus, logo nós somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Conclusão: você, eu, nós somos promessas da herança, nós somos herdeiros, da promessa feita a Abraão. E a promessa que Deus fez para Abraão era: seja você uma bênção. Através de você, abençoada será todas as famílias da terra. Então tenha isso, meu irmão, minha irmã, como direito adquirido, que o inimigo não pode roubar. Mas ele quer roubar esse direito seu. Ele quer roubar o seu direito de paz, o seu direito de alegria. Ele quer roubar de você as promessas que Deus conquistou para você através do sacrifício de Jesus lá na cruz. Amém? Então você pode passar por luta, você pode passar por dificuldades, mas o que você não pode esquecer de que você é vitorioso e vitoriosa em todas elas. Amém? Então no momento da angústia, no momento da dificuldade, você tem que clamar a Deus e pedir o seu socorro. Foi exatamente isso que Josafá fez. E sabe o que acontece quando você clama a Deus? O que ele faz? Quando você clama a Deus, ele faz o quê? Ele disse para Jeremias: quando você clama ao Senhor, o que ele faz? Responde. Simples. Jeremias 33:3 diz: clama-me e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que
É o que acontece na tua vida e na minha, quando olhamos ao Senhor. No versículo 15, 14, após essa oração diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Deus respondeu para ele. Josafá estava com medo, ele clamou ao Senhor, e Deus disse: presta atenção, Josafá, não se assuste, não se atemorize, não se desespere por causa desta grande multidão, por causa desta ameaça, porque presta atenção, a partir de agora, a peleja não é mais tua, mas a peleja é do Senhor. Amém? Presta atenção, quando você está numa dificuldade, quando você está passando por uma aflição, quando está passando por uma situação difícil, quando você apresenta a Deus em oração, quando você clama a Deus, pode ter certeza que a peleja já não é mais tua, a peleja passa a ser do Senhor. Amém? Deus toma a tua causa. É isso que Deus espera, você clamar a Ele para tomar a tua causa, aí Ele advoga a tua causa, Ele peleja por você. Então é isso que Deus quer, a nossa atitude, o nosso primeiro passo. A partir do momento que dá o teu primeiro passo, a partir do momento que você apresenta a Deus a tua situação, pode ter certeza que Ele pelejará por você. Não foi à toa que o apóstolo Paulo recebeu da parte do Senhor a revelação, que está lá em Filipenses 4, 6, quando ele disse: não fiqueis ansiosos com coisa alguma. Ele disse que não é para ficar ansioso com coisa alguma. Antes, falai a Deus. Aí você me pergunta: como? Através da oração, súplica e ações de graças. Aí vem a resposta: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Sabe o que significa? Que quando você está ansioso, o que é ansiedade? É o medo do desconhecido, é aquela agonia, aquela aflição, daquilo que você nem sabe se vai ser bom ou ruim. E ele diz que quando você estiver com essa ansiedade, essa aflição, o teu coração apertado, criando fantasias, vendo fantasma na tua mente, se sentindo mal, ele diz que quando você estiver assim, fala com Deus. Aí ele disse: se você falar com Deus, a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração e sentimentos. Deus trabalha tanto no espírito, como também no corpo, como na alma. Amém? Então, igreja, o que significa essa paz? É Deus dizendo: a peleja não é mais tua, a peleja a partir de agora é minha. Amém? E eu vou resumir por causa do tempo. E o que aconteceu? Deus passou algumas instruções para Josafá e disse: amanhã você vai ao vale com o teu exército, o povo levita, e você vai louvar a mim. Amém? Você não será covarde, ele disse. Você vai enfrentar um problema, mas a peleja não será tua, a peleja vai ser minha. Amém? Deus não está procurando covardes, irmãos. Deus quer pessoas que se posicionem diante da presença dele. Amém? Ele não quer que você entre dentro do casulo e se feche e deixe as coisas acontecerem. Diga: vou deixar do jeito que está para ver como é que fica. Ou dizer: estou nem aí. Ou dizer: não quero saber de nada mais. Não. O Senhor quer que você se posicione, que você fique diante da presença dele, diante da situação, mas confiando que ele fará algo. Amém? E Josafá fez isso. A partir dessa resposta de Deus, ele foi ao encontro lá no vale. O vale era o lugar da guerra. Só que o exército que ele levou foi diferente. Ele levou cantores, levou instrumentistas para louvar a Deus, para engrandecer ao Senhor. Eu vejo o louvor, além de você dedicar honras ao Pai,
eu vejo o louvor como um ato de fé. Por que um ato de fé? Louvar a Deus significa agradecer antecipadamente a Ele pela tua vitória, amém? É você engrandecer a Ele. E aí eles foram louvar o Senhor. E aí essa palavra nos mostra uma outra coisa interessante, irmãos. Ela nos mostra que o sobrenatural acontece de uma maneira natural, amém? Não queira você ficar esperando o teu milagre vir acompanhado com show pirotécnico. Não espera você o teu milagre vir acompanhado com fanfarras e banda. Não queira você esperar o teu milagre vir atrás de um carro de som. O teu milagre acontece muitas vezes de uma maneira natural, na qual você nem o percebe. Quando você vai ver, já está vivendo o milagre. É muito importante isso. Não queira também você arquitetar, projetar o teu milagre. Porque se você ou eu tivéssemos capacidade para projetar ou arquitetar o nosso milagre, não precisaríamos clamar a Deus, amém? Era algo que estava dentro da nossa limitação. Quando clamamos a Deus, nós saímos da dimensão do natural e entramos na dimensão do sobrenatural, amém? Eu vou exemplificar para você um milagre que aconteceu, na qual ninguém viu o milagre acontecer, mas usufruíram do milagre. Aí você vai conseguir entender algumas coisas que acontecem na tua vida que você não consegue explicar. A multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus orou pelos pães e pelos peixes, o que aconteceu? Multiplicou? Multiplicou na mão de Jesus? Igual pipoca? Não. Igual o mandiopan, não sei se vocês lembram do mandiopan. Quem lembra do mandiopan aqui, irmãos? Mandiopan, aqui você colocava, e ficava... Não, Jesus não orou, ele não pegou o pão. E quando ele falou, deu graça para o Pai, o pão ficou igual ao mandiopan, aquele pão enorme. O pão ficou do mesmo tamanho. Quando Jesus orou para os peixinhos, ele não virou um tubarão, não virou uma baleia, ele ficou um peixinho do mesmo tamanho. Ele não ficou igual pipoca, que você coloca um pouquinho de milho na panela e de repente transborda. Quando Jesus orou, a situação ficou da mesma forma, igreja. E isso é muito importante você entender, porque é nesse momento que vem a dúvida. É no momento que você ora, no momento que você clama e você não vê sinal nenhum. Aí você fala, será que aconteceu? Aí que você tem que entender que se você tiver fé, Deus terá existência. Aí o que Jesus fez? Ele pegou um pedacinho de pão e dos peixes e entregou para os discípulos. E disse para os discípulos, distribuíam ao povo. Como se você estivesse fazendo gelatina e colocando dentro dos potinhos. Eles foram distribuindo sem perceber. Pegou um pedaço, deu para um, pegou um pedaço, deu para outro, pegou um pedaço. Quando foi ver, eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Vamos imaginar uma família judaica tem mais de 5, 6 filhos, vamos considerar 3. Então vamos considerar 25.000 pessoas, com 5 pãezinhos e 2, né, com poucos peixes ali. Então, irmãos, percebe? Ninguém viu o milagre acontecendo, mas todos usufruíram do milagre. Amém? Isso eu quero deixar bem claro para você, tá? Porque se você olhar a lógica, você vai desesperar. Mas se você crer no sobrenatural, você vai ver que Deus vai fazer algo e depois você perceber, não é que deu certo? Não é que tudo deu bem? E tem mais ainda, tá? Uma outra coisa. Muitas vezes o milagre acontece na última hora, tá? Foi como aconteceu com Daniel. Você concorda que Daniel, a situação de Daniel ficou de Josafá? Daniel era temente a Deus. Se era temente a Deus, era bonzinho, por que Deus deixou ele lá para a cova dos leões, irmãos? Que Deus mau é esse, né? De repente vem na mente, deixou Daniel, um homem fiel, ir para a cova dos leões. Ele permitiu Daniel ir para a cova dos leões, mas lá dentro da cova dos leões, ele o livrou e o exaltou, e ele foi abençoado, amém? Então muitas vezes Deus permite
para que você vá à copa dos leões. Deus permite que você vá ao fim dos teus recursos, para que entre um recurso dele na tua vida e você seja exaltado e ele também exaltado na tua vida. Amém? Então é muito importante você entender isso. Por isso que nós temos que manter a nossa perseverança até o fim, porque na última hora o milagre pode acontecer. Amém? Não desista no meio do caminho, não desista no meio da tempestade. Vá até o fim. Enquanto tiver fôlego, haverá uma esperança. E Josafá começou a louvar o Senhor. Aí você vai perguntar: como é que o sobrenatural aconteceu de uma maneira natural? O que Deus fez? Mandou um raio e fulminou os 3 exércitos? Não. Deus mandou um exército lá do Egito para destruir? Não. Deus botou a muralha? Não. Deus fez com que as flechas não funcionassem? Não. O que Deus fez para dar vitória? Não passava na cabeça de ninguém. Se você não conhecesse essa palavra, você também não ia imaginar. Imagina como é que Deus fez. Eram 3 exércitos. Os da montanha de Seir estavam ali, os moabitas e os meunitas. 3 reinos se reuniram contra Josafá. 3 reinos. Só que Deus, a Bíblia diz, está escrito, depois você lê com calma, Deus preparou uma emboscada. Presta atenção, Deus preparou uma emboscada. Deus começou a pelejar aí. Primeiro veio 2 exércitos. Vieram os amonitas e os meunitas. Vieram no vale. Estava lá, Josafá, vamos imaginar que Josafá está aqui cantando. Vieram esses 2 exércitos, ficaram no vale. Porque naquela época a guerra ficava um do lado do outro esperando o momento. Só que eles acharam estranho. Josafá, em uma enrascada, em uma situação adversa, louvando a Deus. O que veio na mente deles? Acredito eu, ele está preparando uma armadilha para mim. Esses 2 exércitos disseram: eles estão muito calmos para uma situação muito séria. Eles devem estar preparando algo contra nós. Vamos ficar atentos. Então esses 2 exércitos ali atentos, quando de repente veio o 3º exército da montanha de Seir, e esses 2 exércitos pensaram que esses exércitos fossem do povo de Israel inimigo, e começaram os 3 exércitos lutarem entre si, e os 3 exércitos se autodestruíram, e Deus deu a vitória para o povo de Israel. Amém? Você imaginaria que a vitória fosse tão fácil assim? Percebe, irmãos, o que Deus faz? Uma maneira muito simples. Eu faço questão de ler para você o que aconteceu. Versículo 22, segundo Crônica 22 diz: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Amém? Conclusão: os 3 se autodestruíram. Os 3 exércitos se acabaram, porque Deus entrou ali com uma providência. Então é assim que acontece na tua vida. Você às vezes está desesperado com algo, você começa a viver a lógica, e você diz: a lógica diz que eu já perdi, a lógica diz que não tem mais jeito, mas Deus faz com que do outro lado alguma coisa aconteça e você é vitorioso. Deus faz com que algo aconteça e a vitória vem para você. Então é isso que você tem que entender, que quem dá a última palavra, quem vai dar o veredicto é o Senhor. Amém? Ele vai dar a palavra. Então essa tem que ser a nossa fé. Então é isso que Deus quer mostrar para você. E também Deus quer mostrar para você que tem vezes que Ele te coloca em situações difíceis, é para te exaltar, é para mostrar que há um Deus na tua vida. Você me pergunta: mas pastor, por que Deus fez tudo isso acontecer com Josafá? Porque eles tiveram um problema sério. Depois dessa vitória tiveram um problema terrível. Sabe o que aconteceu, irmãos?
depois que Deus deu a vitória para esses 3 exércitos, eles ficaram 4 dias, olha que trabalho, irmãos, 4 dias recolhendo prata, ouro e bronze dos inimigos que ficaram para eles. Amém? Conclusão: Deus queria abençoá-los. Deus queria prosperar o reinado, porque o povo, quando ia para a guerra, levava ouro, levava tudo. Deus queria prosperá-lo, mas Deus não ia mandar um dinheiro lá cair como saraiva. Deus não ia de repente fazer uma árvore. É isso que você tem que entender, o sobrenatural como acontece. Ele não ia fazer da árvore vir dinheiro. Então Deus proporcionou uma situação como essa, que eles fossem abençoados. Amém? Conclusão: não fique procurando de onde vem o teu milagre, apenas creia e Deus pelejará em teu favor. Amém? Presta atenção, o Senhor está repetindo isso para você outra vez, tá? Não fique olhando de onde virá o teu milagre, apenas creia e confie, e quando você menos esperar, você vai tomar posse. Amém? Crê nisso? Não vou falar mais nada, porque o que o Senhor tinha que falar, Ele já falou. Eu só repito algo: a peleja não será mais tua, a peleja será do Senhor. Eu dei toda essa volta, falei tudo isso, só para te dizer isso. Deus estará tomando esta causa, e Ele não somente advogará, como Ele julgará em teu favor. Amém? Nós seremos vitoriosos. Crê nisso? Então pode aplaudir a palavra do Senhor.